Olá a todos, este é o Sérgio. Fazer um vídeo de supercarros não é um problema, já filmamos Lamborghini, Ferrari, Audi e até McLaren para vocês. E hoje temos um convidado do homem que cria estes carros, é o Maksim Schikaneder, o nosso compatriota. Ele trabalha como designer sênior na McLaren, conheça-o. Percebeu pela nossa introdução que convidamos este homem para ser nosso convidado. Maksim, olá. Oi pessoal. Comecemos por nos apresentarmos. Quem são vocês e de onde vêm? Por que é que estamos aqui? Eu respondo à pergunta porquê. Pessoal, este é o orgulho da Ucrânia. O Max vem de uma cidade pequena e conseguiu tudo sozinho. Ele é apenas uma joia do nosso país. Que bela apresentação que me fizeste, e de graça. Sim. Na verdade, sou um dos poucos designers de automóveis que são profissionais atuais e trabalham para marcas de automóveis estrangeiras. Na verdade, trabalho no sector há cerca de 10 anos. Não sou o único ucraniano, não somos muitos, como já disse, mas mesmo assim os rapazes estão a trabalhar. Gostaria de salientar que Max é o atual designer sénior, imagine-se, da McLaren, Inglaterra, Londres. Vamos falar sobre como você conseguiu alcançar essa posição, como chegou a ela e por que a McLaren, mas primeiro, conte-nos um pouco sobre você. De onde és? Venho da pequena cidade de Energodar, na região de Zaporozhye. Na verdade, no começo eu gostava de desenhar, que, aliás, tudo começou. Não me interessava por carros e não sou nada, como dizem, petrolheado. Nunca gostei de automóveis, tirei a carta de condução muito tarde, aos 24 anos, sendo já designer de automóveis numa das empresas para as quais trabalhei antes da McLaren, mas falarei disso mais tarde. Uma pequena cidade chamada Energodar, na região de Zaporozhye. Está correto? Esta cidade situa-se no Oblast de Zaporozhye, região de Zaporozhye, Ucrânia e McLaren. Como é que isto aconteceu? Tudo se confunde na sua pergunta e você combinou 3 décadas da minha vida. Porque na altura em que andava na escola, nem sequer sabia que existia uma empresa como a McLaren. Foi tudo um processo gradual, mas, mais uma vez, tudo começou com a minha paixão pelo desenho. Era a única coisa em que eu era bom. Tive um mau desempenho escolar, terminei o curso com notas medíocres e as minhas perspectivas eram bastante sombrias. Porque, como a maioria dos jovens da minha idade, a escolha era, ou se ia para o exército ou se ia para uma instituição de ensino. Na verdade, pensei sobre quais são meus pontos fortes. Estava desenhando e decidi que provavelmente quero ser designer e, a propósito, não um designer automotivo, mas um designer industrial. O que isso significa? O design industrial, pessoal, é o design de tudo, gadgets, dispositivos diversos. É tudo o que tem uma forma tridimensional, tudo o que pode ser tocado, sentido, virado. Gradualmente, estas formas tridimensionais transformaram-se em automóveis. Foi aí que tudo começou. Sugiro que comecemos a cortar a carne. Disseste que sabias cortar carne de porco, por isso vou deixar isso contigo e vou enfiar a carne nos espetos enquanto continuamos a nossa conversa. Você se formou no ensino médio, quantos anos você estudou? Você tem uma educação completa ou incompleta? Tenho o ensino secundário completo, mas quiseram expulsar-me. A propósito, fui expulso por mau comportamento na 9ª série. Meus pais não gostam de falar sobre isso. Talvez eles fiquem um pouco constrangidos com isso, porque me deram tudo de que eu precisava para o desenvolvimento e a educação. Mas sendo uma pessoa criativa, provavelmente, em algum lugar no fundo da minha alma, eu já era um rebelde naquela época. Isto traduzia-se no facto de eu transmitir frequentemente um ponto de vista que não coincidia com o da maioria em relação à escola e aos professores, pelo que tinha problemas relacionados com a disciplina, era difícil para mim obedecer. Ao mesmo tempo, todas as disciplinas para mim, quer fosse matemática, química ou biologia, todas elas eram aulas de desenho. Eu desenhava, como de costume, nas carteiras dos alunos, nos livros e nos cadernos.
E, de fato, dessa forma, ganhei fama de pessoa que se recusava a dialogar. Ou seja, você não era padrão para o sistema de nossa educação. Você pode colocar desta forma, é muito mais curto e correto. A propósito, gostaria de salientar que todas as pessoas que pensam de forma inovadora no nosso sistema educativo não podem existir normalmente nem aprender normalmente. Por isso, não se enquadram no sistema e são geralmente considerados ou fracassados ou rênios, ou seja, não há meio termo. A educação no estrangeiro é um pouco diferente, é mais individual, mas falaremos disso mais tarde. Isso já está pronto? Sim. Isso mesmo, tudo bem. Eu disse para você não cortar em grandes pedaços, mas acaba bem. Gente, vamos ter salsichas, não kebabs. Não posso. Não tenho modo multitarefa ou estou a cortar carne ou a responder às vossas perguntas. Não posso fazer as duas coisas. Ok. Isso é difícil para mim. Corta a carne e responda às perguntas, o que te aconteceu a seguir? Comecei a ter uma fome cultural, um déficit de vida cultural. E quando me mudei de Energodar para Kiev, não sabia exatamente o que me faltava. A dada altura, senti-me apertado. Na cidade? Sim, na cidade, mas não fisicamente. Está claro. Foi por isso que só fui ao cinema pela primeira vez aos 17 anos. Sentiu-se apertado, mas não fisicamente, como é óbvio. Em Energodar, um homem de 75 ou 80 kg sente-se subitamente apertado. Você me lisonjeou, acho que então pesava, provavelmente, 60 quilos. De qualquer modo, cheguei a Kiev e percebi imediatamente o que me faltava, porque havia museus, teatros e cinemas. Hoje em dia, estas são coisas bastante comuns no cotidiano, que provavelmente existem até em Energodar. Ok, você está se formando na universidade, o que acontece a seguir? De facto, acontece uma coisa interessante, porque assim que tenho liberdade para gerir o meu tempo e os meus recursos, como uma determinada quantia de dinheiro por mês, como qualquer jovem estudante que ainda não ganhou dinheiro. Leva isto. Sim, ok. E então você começa a entender que a vida não pode ser pausada. Isso não é um jogo de computador, você não quer voltar ao nível que passou. E eu quero viver a vida com dignidade, respectivamente, como você ou eu dissemos antes, para não ser um observador externo. Muitas coisas acontecem graças às pessoas que nos rodeiam, tenho a certeza de que também pensa assim. São as pessoas que, num determinado momento, o apoiaram, que alimentaram o seu entusiasmo. Estas pessoas eram os meus professores e os meus colegas de turma. Na universidade, começaste a gostar de carros, a ler revistas e coisas do género. Porque é que todos os licenciados ficam na Ucrânia e muitos nem sequer trabalham na sua profissão, mas tu não vai fritar direito. Porque você se tornou tão bem-sucedido? Tudo é banal, porque simplesmente não há lugar para trabalhar como designer de automóveis na Ucrânia. E o nosso Aviteo ZAS? E quem é que precisa deste Aviteo ZAS? Deixou de se desenvolver há 50 anos e ficou algures no passado. Você se formou ou não se formou? Quando terminei a universidade na Ucrânia, já estava inscrito no Instituto Italiano com uma especialização em design automóvel, porque vários anos seguidos, antes de terminar o curso na minha universidade em Kiev, candidatei-me, enviei os meus documentos e o meu portfólio para essa universidade. Pelo menos 2 anos seguidos, não me enquadrei em determinados critérios. Por quê? Qual era o nome da universidade na Itália e por que você começou a enviar documentos para lá? Você queria estudar na Itália porque percebeu que não haveria desenvolvimento na Ucrânia? Na Ucrânia, ninguém precisa de você com esta educação especializada bastante estreita, independentemente do seu nível de habilidade, ninguém está interessado em você como funcionário. Por favor, diz-me que é um beco sem saída. É um beco sem saída. Obrigado, vamos continuar. Pessoal, a Itália é o berço do design automóvel e o lar de algumas das coisas mais bonitas do mundo, mobiliário, louça sanitária, azulejos, automóveis e até moda, certo? Sim. Exatamente, de acordo com a moda, de acordo com as roupas. Vamos continuar. Você envia seu currículo para lá e recebe uma resposta de uma universidade italiana.
Da universidade recebo uma resposta por e-mail: parabenizamos você. Você ganhou uma bolsa de 100%. Ao todo, eles tiveram 3 bolsas de estudo: 100%, 50% e 25%. Pessoal, vou explicar o que é uma bolsa de 100, 50 e 25%. Digamos que as propinas custam $20.000 por ano. O Max ganha uma bolsa de 100%, por isso a universidade paga 100% da propina. 50% significa que pagas 10.000 e a universidade paga os outros 10.000. 25% significa que a universidade paga 5.000 e tu pagas 15.000. O Max recebeu uma bolsa de 100%, a melhor bolsa de sempre. Sim, este é o primeiro lugar e uma grande responsabilidade, porque pode ser tirado de você com muita facilidade, se você não fizer um determinado número de pontos durante o ano letivo. A bolsa pode ser reduzida e você pode ser expulso por completo. Vocês sabem onde fiquei a Nergodar e onde fiquei a Itália. O Max nasceu numa família normal e, no entanto, ganhou uma bolsa de 100%. A propósito, quero sublinhar que ele não veio de uma família rica de magnatas. Ele, um homem de uma família ucraniana média comum, onde eles economizaram dinheiro para uma geladeira, uma TV, uma casa e tudo mais, ganha uma bolsa na Itália sem terminar seus estudos na universidade. Você ganhou uma bolsa, certo? Sim. Ainda não tinha terminado os seus estudos universitários na Ucrânia quando foi convidado para ir para a Itália? De facto, foi assim. Foi uma lotaria e eu acertei no jackpot com o prémio máximo, terminei os meus estudos aqui, defendi o meu diploma enquanto tratava da papelada para a Itália. Aconteceu num ou 2 meses e tudo correu na perfeição. Assim, voei para a Itália, já formado em uma universidade ucraniana. Lá estudei por 2 anos na magistratura. Penso que em 2 anos ganhei 5 anos de experiência, porque todos os especialistas, todos os professores, são designers atuais de marcas de automóveis italianas. Conte-nos um pouco, o que é essa escola na Itália e quais celebridades se formaram nela? É uma escola famosa ou algum tipo de sanatório? O que foi isso? Trata-se de uma escola privada com fins lucrativos. A escola chama-se ED Instituto Europeu de Design e está situada em Turim, o coração da indústria automóvel italiana. Que pessoas famosas estudaram nessa escola? Então, sem preparação, não me lembro dos nomes de pessoas famosas que se formaram nesta escola. No entanto, posso dizer que lendas do design automotivo como Chris Bangle ensinaram lá. Este é o autor da série de carros mais sensacional, agora não me lembro o nome. BMW quinta série i60. Foi o primeiro BMW a abrir toda a gama de modelos. Sim, está certo. Crianças a atacar. A sério, era um carro muito controverso. Foi você que me contou tudo. Lembrei-me agora que houve um Chris Bangle que desenhou este carro. Ele deu aulas na sua escola? Sim, ele era um dos nossos professores. Uma pequena adição ao tópico anterior. Percebe-se que foi essa geração ressonante da BMW, quando, depois do boomer negro, de repente surge esta imagem elegante, com pestanas, bastante feminina de um carro BMW. Rapazes, enquanto a fogueira está a arder e as brasas estão a ser preparadas, sugiro que demos um passeio por esta bela zona onde nos encontramos agora. A propósito, esta é a Ucrânia, a cidade de Vizhgorod, não muito longe de Kiev, e ao mesmo tempo vamos perguntar ao Max sobre a sua vida em Itália. Quando você chegou na Itália, qual foi a primeira coisa que te surpreendeu sobre este país e qual foi sua primeira impressão dele? Existe a Itália para os turistas e existe a Itália para o dia-a-dia, onde é preciso viver e aturar as leis. Eu me senti como um imigrante desnecessário, não só era um país estrangeiro para mim, como ainda não falava italiano, e os italianos respeitam muito sua língua e sua história. E a cultura? Sim, para sua cultura. E ao mesmo tempo sou ucraniano, de um país que nem todo mundo conhece, ou pelo menos não conhecia, e além disso, estudo de graça no país deles às custas do Estado. Situação difícil. E eles trataram você como um dependente? Nem todo mundo tinha uma atitude tão preconceituosa comigo, mas, no geral sim, foi muito difícil, além de muitos aspectos burocráticos. Se você é um jovem italiano moderno, você não vai ficar neste país por um longo tempo, porque o sistema está tão enraizado e ultrapassado que é impossível romper em algum lugar ou alcançar algo.
Então, começaste a frequentar a escola de design. Fale-nos brevemente sobre os primeiros 6 meses, apenas algumas frases. O que é que o surpreendeu e quais foram as dificuldades nos primeiros 6 meses de estudo? Tive um enorme problema com a língua porque não contava com a minha vitória, com os meus ganhos e, por isso, voei para a Itália sem saber a língua. Você não estava pronto. Não estava totalmente preparado porque ignorei a aprendizagem do inglês tanto na escola como no instituto em Kiev, porque nunca considerei seriamente a possibilidade e a necessidade de viajar para o estrangeiro. E quando este jackpot caiu nas minhas mãos, inscrevi-me imediatamente em alguns cursos de línguas, mas claro que não era suficiente para mim, porque só tinha um mês antes de partir. Então começaram os momentos mais embaraçosos da minha vida, quando você fica diante dos designers da Pininfarina, Fiat ou Alfa Romeo e não consegue formular 3 palavras para explicar e defender seu projeto. Sim. Os teus colegas e o diretor da escola estão ao teu lado e tu só te lembras de 3 palavras, e apercebeste que fizeste um pequeno erro de cálculo. Por isso, para além de aprender a desenhar, também aprendi a língua, o que foi muito difícil. Porque eu precisava de manter uma determinada nota e podia facilmente perder essa bolsa de estudo e, na verdade, perder essa oportunidade. Mas geralmente as pessoas voam para lá com força de vontade inabalável. Sei que você teve uma história de vida bastante interessante antes da Itália. Você acabou em Moscou, conte-nos um pouco sobre isso. Sim, minha força de vontade foi notavelmente fortalecida naquele lugar. Acabei em Moscou quando fui para lá para um curso intensivo de treinamento avançado em design industrial. Posteriormente, fui descoberto por um dos diretores de arte do estúdio Lebedev, um designer bem conhecido na Rússia e, na verdade, também fora dela. Convidaram-me para um estágio de 2 meses. Foi o primeiro dos jackpots em que tive sorte. Em geral, tudo aconteceu no espaço de 1 ano, era o ano 2008, no espaço de 2 ou 3 meses. Tens sorte. Sim, tive sorte nesse ano, tenho de ver onde estavam os planetas e as estrelas nessa altura. E os anos que se seguiram? Isso já era resultado do que aconteceu naquele ano. Rapazes, ele é um pouco trapaceiro, ele tem sorte. Ainda hoje tem a sorte de eu estar livre e poder entrevistá-lo. Que imodesto. Concordo. Diz-me, quem é o Lebedev? Digam-me, literalmente, em poucas palavras. Ele é o melhor e mais bem pago designer da Rússia, certo? Sim, está certo. Penso que ele é uma pessoa muito ultrajante e, em tempos, foi um monopolista no campo do design. E merecidamente, dada toda a sua reputação ambígua, assim que foi chamado, odioso e escandaloso. No entanto, ele é 100% competente no seu sector e fez uma cobertura tão grande do design gráfico ao design industrial, ou seja, cobriu tudo o que ainda não temos na Ucrânia. O que significa, do design gráfico ao design industrial? É tudo, desde o design do logótipo até, sei lá, uma cabina de grua ou um micro-ondas. É claro, isto é, eles assumem qualquer trabalho. Sim. É uma grande organização. É um coletivo enorme. Não sei exatamente, mas também têm escritórios nos Estados Unidos, uma equipa em Kiev, pelo menos era assim. Provavelmente, devido a todos os acontecimentos na Ucrânia, fecharam, mas havia cerca de 200 ou 300 pessoas só no escritório de Moscovo. No escritório de Moscou. Imaginemos o seguinte, estamos no centro de Moscovo, os empregados têm de pagar salários, temos de pagar uma renda enorme pelo edifício. Não, pessoal, o Max não nos está a contar a história toda. Já falámos sobre isto antes. O centro de Moscovo é o anel de Moscovo, certo? Este é considerado o centro de Moscovo e há o supercentro de Moscovo, que é a Praça Vermelha. Certo. Este é um escritório com acesso à Praça Vermelha. Sim, perto, era preciso andar 10 minutos até lá e a Praça Vermelha era ao virar da esquina, por isso tive um choque cultural durante esses 2 meses. A propósito, voltando ao assunto da força de vontade, esses foram meus primeiros testes sérios, principalmente mentais, quando fui testado para resistência. E parece-me que, logo no primeiro dia da minha chegada, estava prestes a partir. Por quê? Porque o estúdio tinha uma posição de princípio falar exclusivamente em inglês, já que estagiários estrangeiros estavam presentes.
Você entrou neste time onde eles falavam inglês. Você percebeu que provavelmente não estava no caminho certo, pois seu conhecimento da língua inglesa naquela época era muito fraco, não como agora. Eu tive que aprender o idioma em movimento, melhorar meu conhecimento. Em 2 meses você pode aprender muito se quiser. Sim. Se não houver escolha. E o que é que aconteceu lá? Porque a empresa onde trabalhava na Lebedev, nomeadamente o ateliê de design, é assim que se chama. Estúdio de design. O melhor estúdio de design da Rússia é famoso não tanto pela sua abordagem não convencional, mas pelas suas condições de trabalho específicas e pela abordagem a essas condições, certo? Por outras palavras, havia pessoas muito talentosas a trabalhar lá, mas, como todos os artistas, tinham as suas esquisitices, certo? Sim, eu vi muito lá. Conte-nos um pouco, porque já falámos sobre este trabalho como uma experiência bastante difícil na sua vida. Sim, lembro-me de um dos episódios. Foi no aniversário do estúdio, tinha 17 anos. É preciso perceber que Lebedev é tão realista quanto possível, mas ao mesmo tempo inacessível devido à sua agenda preenchida. E fez de um dos eventos dessa noite um leilão, em que um dos lotes era o seguinte: se ganhasse este lote, podia mandar o próprio Artemi Lebedev ao McDonald's para lhe comprar um Happy Meal. Являлось то, что ты мог отправить его, выиграв этот лот, ты мог отправить самого Лебедева, Артемия, в Макдональдс, купить тебе Happy Meal. Ok, nu ou vestido? Não importava se ele estava realmente nu ou vestido. O simples facto de ele concordar em ir comprar um Happy Meal ao McDonald's na Praça Vermelha era incrível. No entanto, isso tinha que ser bem pago. Lembro que uma garota pagou $300 por ele. $300? Exatamente. Ela foi demitida no dia seguinte. Não. Depois de 2 dias. É um homem com uma reputação tal que não foi humilhante para ele, mas também há que dar crédito à rapariga. Foi um ato muito ousado, e ambos sabiam disso. Ninguém insultou ninguém e ninguém foi humilhado. Direi como gerente, administro pessoas há mais de 20 anos, essa é uma situação bastante comum. Com tal manobra, ambos os lados ganham. Ganha a rapariga que comprou este artigo, mas, sobretudo, ganha o gerente que supostamente se humilhou, mas, na verdade, aos olhos dos outros, e aos vossos olhos também, ele ganhou muito mais respeito. No entanto, se ele tivesse ido no comprar esta Happy Meal, a história teria sido diferente. E estamos agora a mudar de local, a regressar à Itália, a seguir em frente. Max, a nossa conversa parou em Itália. Foste para a Itália, já tinhas começado os teus estudos lá. Apercebi-me de que era um país bastante burocrático. Apercebi-me que o teu conhecimento da língua era zero, mas começaste a aprender, começaste a comunicar de alguma forma. Você se familiarizou rapidamente e entendeu o que eles querem de você, o que você precisa em geral nesta vida? Porque esta é a Europa, não é a Ucrânia e existem requisitos completamente diferentes, existe uma abordagem completamente diferente, uma vida completamente diferente. Existe um conceito em inglês que soa a culture clash, que é o de conflito cultural. Por muito próximos que estejamos da Europa na Ucrânia, teremos sempre um conflito cultural, pois crescemos com filmes, desenhos animados, programas, etc. diferentes, temos ídolos desportivos diferentes. Por conseguinte, era impossível para pessoas de países como os nossos, estamos a falar de países da antiga URSS, integrarem-se, assimilarem-se nesse ambiente. É muito difícil sermos nós próprios na Europa, especialmente quando se é um estudante moderadamente modesto e ainda não se é suficientemente corajoso. Quantos anos você tinha? 22 anos. Fixe. Era o meu primeiro avião. Foi a minha primeira interação com estrangeiros. Foi a minha primeira apresentação de algum tipo, o meu primeiro conhecimento. Primeiro sexo. O primeiro sexo foi antes. 2 dias mais cedo. Continuando. Em avião. Portanto, não posso dizer que em 2 anos eu de alguma forma me encaixo lá e realmente não tinha esse objetivo. Eu queria estudar e encontrar um emprego, mas não queria ir embora.
Para ser mais preciso, não tinha o objetivo de deixar a Itália e encontrar um emprego noutro lugar. Afinal de contas, a Itália é o centro da indústria automóvel europeia. A Itália despertou-me, portanto, uma espécie de apetência e de interesse. No entanto, toda a burocracia rapidamente extinguiu este entusiasmo, senti-me um imigrante em todos os sentidos e apercebi-me que tinha de partir. Quanto tempo demorou a aperceber-se disso? Apercebi-me disso ao fim de cerca de 1 ano e meio. Nessa altura era difícil. Depois ouvi dizer que nas marcas mundiais, nas empresas onde eu sonhava trabalhar, os salários começavam e provavelmente acabavam à volta de 1.500, 2.000 para um jovem designer. Então o sonho transformou-se numa realidade não tão promissora? Vejamos, o design automóvel não tem nada a ver com dinheiro, o que significa que, em princípio, nunca se ficará milionário nesta área. Já que falaste nisso, vamos falar de dinheiro porque os espectadores do nosso canal gostam muito destes temas e as calças e o dinheiro estão muito próximos um do outro. Quanto é que ganha na McLaren? Ouça, este é um assunto tão delicado, eu ganho cerca de 5.000 5.000 quê? libras. 5.000 libras são cerca de 7.200, pouco mais de 7.000 dólares. A empresa paga algo a mais por você? Não, a empresa não paga nada. Tu decides onde vives e que tipo de carro conduzes. Numa comuna ou num apartamento de 3 assoalhadas. Cabe-lhe a si gastar uma percentagem do seu salário em melhoramentos. Estava a preparar-me para a nossa conversa, interroguei 10 dos meus conhecidos, gabei-me a toda a gente de que ia filmar Max, uma estrela ucraniana, um homem que trabalha na empresa McLaren. Qual é que achas que é o salário dele? 10 pessoas em cada 10 disseram mais de 15.000 dólares, uma disse 15.000 dólares e as restantes disseram 20.000 dólares. Eu tenho espaço para crescer. Sim, há espaço para crescer, afinal de contas, 7.000. É caro viver em Inglaterra? Sim, morar na Inglaterra é caro, mas vou ser sincero, ser gay, não fui lá para ganhar dinheiro para um iate ou mesmo para uma McLaren. Muito provavelmente, ironicamente, sendo eu um designer da McLaren, não terei dinheiro para conduzir o meu próprio McLaren se continuar a trabalhar lá. Por isso, o meu sonho antigo de oferecer um carro ao meu pai, desenhado por mim, ainda não se realizou. No entanto, gosto muito do que faço. Ou seja, não aspiro a ganhar o máximo de dinheiro possível, não tenho vontade de ganhar e poupar, ou seja, de acumular o meu capital, por isso não me queixo. É claro que, à medida que envelhecemos, as nossas necessidades mudam um pouco, algumas preferências específicas também mudam, mas, olha, 5.000 quando comecei, e comecei há 6 anos, era bom. Ainda é um pagamento decente. Vamos continuar. Mudamos um pouco de assunto. Depois de terminar a escola em Itália, em Turim, o que é que fez? O meu percurso. Quando me formei em Turim. No final do meu segundo ano, ou melhor, a meio do meu segundo ano em Itália, fui convidado para fazer um estágio na Mercedes, na Alemanha. Foi um grande elogio, porque você ainda é aluno e não sente seu valor e seu potencial. Aos olhos dos fabricantes. E fui convidado para trabalhar na Skoda. Assim, tinha 2 ofertas principais que estava a considerar seriamente, porque tudo o resto tinha a ver com coisas chinesas ou estágios locais em Itália, tudo coisas que há muito tinha excluído do meu radar. Assim, entre a Mercedes e a Skoda, entre um estágio e um emprego, optei por trabalhar na Skoda, por 2 razões. A primeira é a estabilidade. E isso implicava um salário diferente e um contrato a longo prazo. Em segundo lugar, a marca Skoda estava à procura de algo novo quando criou a próxima geração de automóveis sob a direção de Joseph Caban, que foi o designer exterior do Bugatti Veyron. E depois do sucesso do Veyron, foi nomeado diretor de design da Skoda e ia fazer uma revolução. Penso que foi bem sucedido, e eu estive envolvido desde o início, por isso foi uma escolha óbvia para mim.
O Max podia escolher entre a Mercedes e a Skoda. A Mercedes ofereceu-lhe um estágio, estou certo? Sim. A Skoda imediatamente ofereceu a você as condições de um funcionário de pleno direito, então você escolheu a Skoda. Esta é a escolha absolutamente certa, um tiro direto ao ponto, especialmente porque a Volkswagen tem mais dinheiro. Quanto tempo você trabalhou lá? Durante 3 anos fui designer de exteriores. E essa pessoa que criou o Bugatti Veyron, ele especificamente considerou você e especificamente o convidou? Sim, ele era meu chefe, me convidou e me entrevistou. Voei da Itália para a República Tcheca por literalmente 3 dias, foi minha primeira visita a Praga. Quando fui ao seu escritório, vi que à sua frente já estava o meu portfólio em formato impresso, que lhe enviei em formato PDF, ou seja, ele próprio imprimiu-o e leu-o. E então por 1h30 conversamos não sobre minhas obras, mas sobre minhas qualidades, algumas preferências humanas na arte, sobre minha família, sobre minha irmã, sobre meu gato e assim por diante. Ou seja, depois, pelo que entendi, ele precisava entender que tipo de pessoa eu era e se faria parte da equipe deles, porque quem gosta de agir por conta própria não é bem-vindo em lugar nenhum. Se pensares apenas no sucesso pessoal, nunca te encaixarás na equipa. Gente, eu quero resumir esse conjunto de perguntas, eu quero tocar no Max, porque amanhã eu vou comprar um bilhete de lotaria, e essa é a pessoa mais sortuda que eu já conheci na minha vida. Agora eu explico o porquê. Ele vai para a Rússia para um estágio com o melhor designer, após o qual ganha a melhor bolsa para estudar na Escola de Design de Automóveis em Turino, Itália. Depois, o homem que desenhou e concebeu, grosso modo, o Bugatti Veyron, convida-o para o seu gabinete privado e diz-lhe: quero que trabalhes para mim, e agora trabalha para a McLaren e vai comer provavelmente o melhor kebab da atualidade. Vamos brindar a isso. Apresentaste-me de tal forma que eu pensei, quem é este homem? Vamos continuar nossa conversa. Você começou a trabalhar na Skoda, quanto tempo demorou? Trabalhei durante 3 anos como designer de exteriores e, a dada altura, esgotei a minha criatividade, tive uma crise criativa. Quero lembrar-vos que o meu capital de reputação no design é a minha capacidade de gerar ideias. Por outras palavras, é a imaginação, é a capacidade de desenhar soluções fora do padrão, interessantes, relevantes, na moda. E assim, ao fim de 2 anos e meio, apercebi-me de que estava a desenhar as mesmas coisas. O conceito de memória muscular, quando se tem a mão a apontar para a mesma linha, a mesma forma, é um tema bastante específico para si, mas tente imaginar esse processo. Na verdade, eu te entendo muito porque minha filha tem quase 3 anos e constantemente desenho para ela um ouriço. Certo. Digamos que desenhava ouriços, desenhava tanto que não conseguia desenhar mais nada. Apercebi-me de que precisava de fazer uma mudança crítica com urgência. Sim, aliás, acho que na Volkswagen, principalmente na divisão Skoda onde você trabalhou, eles têm uma identidade corporativa bastante forte. Todos os carros são semelhantes entre si e quase não há diferenças entre os modelos. Na minha opinião, este é um mercado de massa típico. Então, você trabalhou lá por 3 anos como acabou na McLaren. Com a McLaren, foi como um sonho. Um segundo. Podes continuar. Gostaria de dizer que todos os designers, em qualquer indústria de design, têm as suas próprias comunidades, os seus próprios blogs onde partilham os seus portfólios e assim por diante. Estes são uma espécie de cartões de visita. Os caras da McLaren se depararam com um desses cartões de visita e, em geral, me ligaram, o que é fácil de fazer, encontrar um contato pessoal de uma pessoa. Então eles me convidaram para uma entrevista. Você perdeu o momento ou eu perdi o momento em que fui convidado para a Land Rover. Naquela época, eu já havia começado a procurar emprego e fui convidado para a Land Rover. Fiquei muito feliz porque significava 2 coisas. Por fim, viverei e trabalharei em um país onde possa falar o mesmo idioma. Era o inglês, que naquela época eu já havia aprendido. E era um dinheiro completamente diferente, era uma nova cultura, algo que me faltava.
была культура, чего мне не хватало. E, claro, concordei com esta proposta. A princípio gostei da marca, gostei das condições, mas aí a McLaren apareceu no horizonte e ofereciam muito menos dinheiro. Они предлагают гораздо значительно меньше денег. As condições não eram tão favoráveis. Mas juro para você, quando cheguei ao centro de tecnologia da McLaren, parecia que estava indo para o espaço e estava em uma nave espacial. Este edifício foi construído por Norman Foster e, como arquiteto, você provavelmente o conhece. Sou um arquiteto que estudou apenas 1 mês e meio no primeiro ano. Não importa, deve conhecer Norman Foster. Foi ele que construiu este lendário arranha-céus londrino Gherkin, que parece um charuto ou um ovo. Sim, é um edifício fixe, vamos mostrá-lo agora. E não deixe de mostrar o McLaren Technology Center porque foi projetado pela mesma pessoa. Entramos como se estivéssemos numa nave espacial, paredes brancas, tetos altos, tudo em vidro, aviões, helicópteros. Um lar para loucos. Uma casa que nos deixa loucos. Isso é fixe. Ginásio para empregados, piscina, que mais? Uma avenida do lendário McLaren One. Quero dizer, tudo aquilo me impressionou de tal forma e teve um efeito tão hipnotizante que, assim que atravessei as soleiras da porta, soube que, independentemente da oferta que me fizessem, mesmo que fosse para varrer o chão, estava pronto para ficar ali. A sua resposta seria sim. Sim, claro. Sim. Sim. Ofereceram-lhe certas condições, e você começou a trabalhar e já trabalha na empresa há 6 anos. Por esta altura, sim. A partir de hoje, 6 anos. Está agora no seu 20º ano. Vamos falar sobre suas conquistas. Que carros, que projetos criou? Desde o primeiro esboço, o automóvel médio demora cerca de 3 anos a ser projetado. Eu ia dizer 2. 2 anos, 2 anos e meio, por vezes mais, digamos 3 anos desde o primeiro desenho até ao primeiro protótipo. Por conseguinte, em 6 anos, houve poucos ciclos deste género, como se pode imaginar. Sou o criador do design exterior do McLaren 600 LT e do design interior do Senna. Este foi o meu primeiro projeto, aliás, foi um grande desafio para mim porque fui contratado como designer de exteriores e o meu primeiro trabalho foi de interiores. E eu estava um pouco. O interior e que carro? Por isso, estava um pouco tenso, porque tinha um período de experiência de 3 meses e tinha de mostrar o nível máximo. O nível máximo em na área da decoração de interiores, na qual não tinha qualquer experiência. E aqui novamente tive que fazer o impossível, claro, não sem a ajuda dos colegas e da direção, ou seja, não fiquei só comigo. Para minha alegria e surpresa, o meu desenho final foi escolhido. Há 4 desenhadores que desenham o mesmo tema e, ao fim de 3 meses, é preciso escolher um deles. Todos os meses passamos por um processo de filtragem, ou seja, dos 4, restam 3, depois 2 e, no final, 1. Passei por todo o ciclo desta filtragem, após o que o meu desenho foi escolhido. Quantas pessoas estavam lá? Éramos 4, como eu disse. Pessoal, vou resumir. Max chega ao trabalho na McLaren, entra num escritório branco, paredes e tetos brancos, uma casa para malucos. Tudo é incrivelmente fixe, ele concorda imediatamente em trabalhar lá, apesar das condições. E ele recebe uma tarefa de desenhar um carro, pense bem, que custa 1 milhão de libras. Este carro. Carro de estoque. Quantos destes veículos de estoque foram produzidos? 500. 500 carros, este é o McLaren Senna, é um hipercarro, não deve ser confundido com um supercarro. É um hipercarro exclusivo de edição limitada, e Max, sendo um novato, desde o início, está a pintar o interior deste carro. O seu desenho passa por todas as facetas da filtração, e de 4 adversários, de 3 adversários é ele que vai à final. Você desenha este carro, ele é aprovado, algumas alterações são feitas, e, digamos, você é o progenitor do interior deste hipercarro. Soa imodesto, soa alto. Lamento, mas a McLaren é imodesta por si só. Não é um Skoda, claro. Sim, este não é um Skoda. Vamos em frente.
Qual é o seu próximo emprego? O meu trabalho seguinte, só para não me desviar um pouco da ordem cronológica, foi o exterior do McLaren 600 LT. Depois do McLaren 600 LT houve um mini projeto 720 GT3. 720 GT3. McLaren 720 GT3, estamos prestes a encontrar imagens dele e não deixaremos de o colocar no nosso vídeo. É exatamente a versão circular desportiva de edição limitada, não é verdade? Sim, mas não é uma versão de edição limitada, ou seja, se quiser correr para uma equipa, se tiver a sua própria equipa e quiser correr, pode comprar este carro desportivo se tiver uma equipa. Se houver uma equipa, Este não é um automóvel de edição limitada. você tem 3 projetos tão grandes em 6 anos, 3 grandes obras. Sim, sim. Estávamos a discutir o design da McLaren, porque é que a McLaren tem este aspecto. Olhar. Смотри, Existe uma coisa chamada ADN. DNA. Это ДНК с английского. A McLaren é uma marca relativamente recente que não tem uma longa história. Имеет шлейфа длинной истории. Quantos anos tem a McLaren? Se começarmos com a tradição das corridas, desde os dias de Bruce McLaren, que montou o seu primeiro carro, ganhou uma corrida com ele e se tornou um famoso designer de automóveis, são pouco mais de 50 anos. Сейчас 50 плюс. Se estivermos a falar de carros McLaren para estradas públicas, à exceção do lendário F1, que foi um caso único, a marca tem agora cerca de 10, não, ainda 15 anos. Бренду сейчас около 10 лет. Нет, 15. Pessoal, a marca McLaren tem cerca de 55 anos, originalmente era uma equipa de corridas que não fabricava carros. Depois disso, produziram o hipercarro McLaren F1. Atualmente, um carro deste já usado custa cerca de 20 milhões de dólares. Foram produzidas cerca de 500 peças. Não. Ou menos. No total, havia 106 carros. Havia 106 carros, pelo menos metade deles foram esmagados. A propósito, Jay Leno, um famoso colecionador de automóveis americano, tem um carro destes que vale 20 milhões de dólares. Vou explicar porque é que o preço é tão elevado. O recorde de velocidade deste carro, penso que cerca de 380 km por hora, não pode ser batido durante 20 ou 30 anos, em princípio, até ao aparecimento dos conhecidos Bugatti Veyron, Koenigsegg Jesko Absolute e tudo o resto. Mas começaram a produzir automóveis em massa há cerca de 10 anos. 15 anos. Qual é o seu primeiro modelo? 12 CS. 12C. É aquele que temos no vídeo. Sim. Este é o carro exato que capturamos em vídeo, mas falaremos dele mais tarde. Sugiro que voltemos ao tema do ADN e da McLaren, que tem vindo a fabricar automóveis nos últimos 15 anos. Por conseguinte, para responder à sua pergunta, o que quero dizer é que a empresa não tem uma história rica à qual possamos ir buscar elementos originais interessantes. Assim, por um lado, há uma enorme vantagem para a empresa em criar algo novo sem estar ligado ao passado, mas por outro lado, há uma dificuldade em criar algo reconhecível para que haja alguma relação com a história. Por isso, o diretor de design da empresa decidiu inspirar-se no mundo marinho. E se olharmos para os modelos a partir do McLaren P1, podemos ver muito claramente as silhuetas e a imagem do peixe-martelo na frente do carro, aqueles olhos. Agora vamos inserir uma imagem para que você possa ver claramente. Este olhar predador, este aspecto agressivo é um peixe-martelo inconfundível e reconhecível e, consequentemente, foi o início de uma nova linguagem de formas, sobre a qual todos os modelos de automóveis subsequentes foram construídos. Sugiro que nos reposicionemos agora. Vim num supercarro de propósito. Estão a desenvolver supercarros e eu trouxe um para vocês. Eu quero que você expresse sua opinião, o que você acha do meu supercarro. Não nos deparamos com a tarefa, grosso modo, de humilhar este carro ou, pelo contrário, de alguma forma elogiá-lo. Só quero que você fale sobre o design de um supercarro, sobre os motivos de certas decisões. Vamos lá tentar. Há aqui um elemento ético, como designer que trabalha, não quero repreender nem elogiar os meus colegas. Não vou deixar que o meu carro seja humilhado porque é o meu carro pessoal. E nós vamos ter com ele.
Pessoal, já estamos em frente ao meu supercarro. Trata-se de um Audi R8 da primeira geração, 10º ano, com 10 cilindros, mas não vamos falar do motor, vamos falar do design deste carro. Max, eu acredito que você é o designer da incrível empresa McLaren. O que você diz sobre o meu R8? Olha, deixe-me começar descrevendo as características gerais do carro. O carro é muito limpo e conciso. A primeira coisa que chama a atenção é a ausência de enfeites visuais, ruídos que se tornam obsoletos, que puxam o carro para o passado. Ruído é alguns elementos adicionais? O ruído é algo que tende a tornar-se obsoleto ao fim de 2 ou 3 anos, pelo que se trata de elementos que estavam em todo o lado há alguns anos. De uma forma ou de outra, a indústria automóvel tende a repetir soluções semelhantes. Por essa razão, ao olhar para este carro, apercebemo-nos de que é o que tem mais dificuldade em tornar-se obsoleto em comparação com outros R8, porque olho para ele agora e vejo que a primeira geração é mais fresca e mais limpa do que a segunda. Quando a primeira geração surgiu, foi uma revolução. Quando a segunda geração surgiu, foi um melhoramento, construindo algo sobre a primeira, portanto, evolução, ou seja, não existe essa lacuna, não existe ressonância e, de facto, é difícil pegar nela. A propósito, Max criticou seriamente minhas rodas. Pessoal, tenho rodas caras da Lamborghini Huracan, bem novas, não são desse modelo e nem dessa geração. Ele não gostou muito, mas eles não discutem sobre gostos. Minha escolha, eu gosto muito, fica muito legal. Por isso, pensamos que este carro não é tão exigente como os outros supercarros e que, basicamente, a sua função era ser um carro para o dia a dia. Acho que esta é a melhor opção para nossas estradas ucranianas, um esportivo egoísta, de 2 lugares e compacto. Supercarro. Supercarro. Não digas supercarro. É um insulto. É um supercarro de raça pura. Corrijo-me, supercarro de raça pura. Pessoal, um supercarro é um carro que é construído em uma estrutura espacial, como este carro, ou em um monocoque, como são feitos os modelos da McLaren. Ou seja, o motor fica localizado principalmente dentro da base, ou seja, atrás dos bancos do motorista e do passageiro, e só esse carro pode ser um supercarro puro. O Porsche 911 não é um supercarro, é um carro esportivo, baseado em uma carroceria. Nós seguimos em frente. Há aqui algum ponto de interesse que lhe tenha agradado ou, pelo contrário, que o tenha irritado? O capô é muito bem executado, porque não existem linhas de ligação no sentido clássico, que normalmente correm algures nesta área, ou, como no Audi TT, correm ao longo desta nervura. O formato inteiriço do capô, em primeiro lugar, é caro de fabricar e caro de usar, ou melhor, na hora de substituir, porque você troca completamente o capô inteiro. Se bater em uma asa em algum lugar, precisa substituir um componente enorme. Continuando pela lateral do carro, esta é a parte que não percebo muito bem, a chamada lâmina, no Audi R8, porque parece que esta é uma entrada de ar, mas é falsa. Há um plug aqui, apesar do fato de que é carbono bonito, autêntico e caro, como eu entendo, Sergei vai confirmar. Sim. Essa lâmina parece muito legal em vista lateral porque os gráficos se encaixam e se encaixam perfeitamente na linha da janela e no vidro. Isso é o que falta à segunda geração. Eu acho que eles removeram aquela lâmina. Sim. E este pedaço de fibra de carbono também se foi, o carisma perdeu-se, o charme perdeu-se. Não estou a elogiar o Sergei. Há algum amadorismo aqui na forma destas rodas horríveis. Mas este merece um like. A propósito, sobre esses plugs, você disse que a McLaren nunca se permitiria tal coisa. A McLaren nunca permitirá tal coisa porque todas as formas devem ser funcionais e todos os elementos falsos não estão no nosso ADN, o que significa que essas coisas devem ser funcionais. A McLaren nunca faria isso. Nunca. Seríamos bombardeados com tomates. O que acha da traseira do automóvel? Na traseira do carro, claro, a ótica já um pouco desatualizada, o interior da ótica, chama a atenção, pois é isso que fala da modernidade do carro. O motivo horizontal está muito bem conseguido, ou seja, muitas linhas horizontais.
Porque visualmente o nosso cérebro lê a largura do carro e acrescenta mais, perdoem-me a tautologia, mais largura. Ou seja, o carro parece muito justo, tem uma postura muito legal, parece estável, forte e equilibrado. Ou seja, devido a estas linhas horizontais, podemos ver que a cor da carroceria termina ao nível dos faróis traseiros, respectivamente, o que nos permite ver toda a potência e largura do automóvel. Então os designers estavam a tentar expandir visualmente o carro? Sim, queriam tornar o carro visualmente mais largo. Embora o carro já é largo. Sim, todos os designers têm um conjunto de truques visuais que fazem com que um carro comprido pareça mais curto, ou um carro estreito pareça mais largo, e assim por diante. Por outras palavras, este carro é normal, certo? Resumindo, tudo, como você disse, é a indústria automobilística alemã. Digo sim, porque é um design clean sem frescuras desnecessárias. A propósito, pessoal, quero trocar esse carro ano que vem, e estou escolhendo entre duas opções, dois supercarros usados. Um é um Lamborghini Huracan e o outro é um 650 McLaren, ambos por volta de 2017. E pode dizer-nos nos comentários de qual gosta mais. Verá estes dois carros no seu ecrã. Escreve os teus comentários. Pessoal, temos uma pesquisa rápida, apenas algumas perguntas porque a comida já está na mesa, todos já estão nos esperando, estamos com muita fome, estamos gravando este vídeo há várias horas, estamos começando. Você é um carreirista? Sem dúvida, sim. Não gosto de estar parado. Nós seguimos em frente. Quantos amigos você perdeu após o sucesso? Acho que fiz mais amigos do que perdi, para resumir uma longa história. Mas o sucesso é um exagero e ainda estou na estrada, penso que ainda há mais para vir. Concordo, a propósito, a expressão fixe, mais para vir, gosto mesmo dela. Tens sorte na vida. 100%, pelo menos tenho tido sorte na minha vida. Não será breve, mas a minha principal sorte é a perseverança. É isso que desejo aos ucranianos no final. Ok, o que faltam aos ucranianos? Pessoal, não se esqueça de aprender uma língua estrangeira, eu imploro. Digo isto com base na minha própria experiência amarga. É muito importante saber uma língua estrangeira e, claro, a perseverança é muito importante, porque em meus curtos 10 anos de carreira profissional, vi muitos caras. Existem muitos caras talentosos e poucos persistentes, e muitas vezes o talento é nivelado pela incapacidade de insistir no próprio. Ok, moradores da Inglaterra ou da Itália? Vidas de Inglaterra. Residentes em Inglaterra ou na Ucrânia? Ucranianos. Eu concordo e agora diga aos nossos espectadores os desejos de você mesmo. Você já disse parte do desejo, eu apoio Max nisso 100%. Pessoal, aprendam a língua. Que conselho você daria para as pessoas que estão sentadas e sonhando em ir para o exterior, para quem você agora é um ícone? Descobrimos você como o orgulho da Ucrânia, como uma pessoa que, em nossa opinião, alcançou grandes alturas porque você trabalha em uma empresa incrivelmente bacana. Já tinha ouvido falar muito de si antes de o conhecer e foi um prazer passar o dia consigo. Tem alguns conselhos para os rapazes comuns que estão agora a estudar e a pensar no que lhes vai acontecer a seguir? Rapazes, não tenham medo de sonhar. Deem largas às vossas ambições, como se costuma dizer, se os vossos sonhos não vos assustam, então não são suficientemente grandes. O poder dos sonhos é que eles se tornam realidade. Estas são as palavras que me deram força até me tornar um designer de automóveis. Ou seja, você leu meu post de ontem no Instagram, onde escrevi, vou mostrar agora. E nos despedimos de vocês e vamos comer carne irrealisticamente saborosa, beber nossa cerveja já quentinha. Tchau pessoal, Sérgio esteve com vocês, nos encontraremos novamente.